Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto e nós vamos continuar nossa aula de Grego Bíblico 1. Nessa aula, nós vamos falar sobre o artigo, que vai te ajudar muito a identificar os casos dos substantivos, dos adjetivos, até mesmo de verbos que são declinados. Você vai ter um auxílio aí dessa dica do artigo. Veja a tabela de declinação do artigo. O artigo também é declinado. Então, no português a gente tem o, a, os, as. No grego você tem 3 gêneros: o masculino, o feminino e o neutro. Então, o artigo também vai ter o artigo masculino, feminino e neutro. Na hora de traduzir, como você não tem um artigo no português no neutro, você vai ter que escolher o, a, ou plural, os, as, tá? Então, no grego você tem 3 formas lá no nominativo: ró, re e tó. Ró masculino, re feminino e o tó neutro. O plural do nominativo: rói, então os, rai, as, e o tá, tem um acento lá que faltou no alfa, hein? Esse tá você vai poder traduzir como os ou as, tá? Veja a tabela do artigo, ó. Você tem aqui nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental dativo e acusativo. Não existe um artigo para o vocativo, tá? Às vezes vai aparecer lá um ômega acentuado, com a expressão a, é, mas não tem um artigo declinado no vocativo. Então, você só tem nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O que você tem é masculino, feminino e neutro, singular e plural. Se você guardar muito bem essa tabela do artigo, ela vai te ajudar a identificar as palavras. Por quê? Porque o artigo concorda em gênero, número e caso com a palavra que ele está modificando. Então, se o artigo está no masculino, nominativo ou singular, a palavra que ele estiver modificando vai estar no mesmo gênero, número e caso. Então, conhecendo as declinações do artigo, você vai conhecer as declinações dos substantivos, dos adjetivos e até mesmo de verbos. Aqui, por exemplo, o que a gente fez para você? Coloquei em vermelho os artigos. Se você, então, analisar o artigo, você já analisa o substantivo que está na frente dele. Lá no versículo 1, a primeira palavra que está em vermelho é o ró. Se você olhar na tabela do artigo, o ró é nominativo masculino singular. Mesmo sem conhecer a palavra que estiver na frente, a gente conhece ali que a gente já viu logos, né? Mas mesmo que eu não conhecesse, eu saberia que a palavra que vem, geralmente vem próxima a si mesmo, ela concorda em gênero, número e caso com o artigo. Então, o artigo é nominativo masculino singular, ró, a palavra que vier na sequência vai ser masculino, feminino, singular, tá? Mesma coisa lá depois, ó, tom, que é o artigo no acusativo singular masculino, theon também é. E assim por diante nessas palavras destacadas, né? Esses artigos que eu destaquei aqui em vermelho. O que você deve fazer? Olha lá na tabela do artigo qual é o gênero, número e caso que o artigo pertence, e a palavra que estiver na frente, mesmo se você não conhecê-la, ela vai estar no mesmo gênero, número e caso. Então, vamos pegar lá os exemplos. Rólogos. Tanto o artigo quanto o substantivo está no nominativo masculino singular. Tom theon, mesma coisa. Tanto o artigo quanto o substantivo está no acusativo masculino singular. Retzoe, faltou um acento no eta lá. Retzoe, nominativo feminino singular. Tofos. Esse tofos a gente não viu ainda a terceira declinação. Mas se eu sei que é to, eu sei que é nominativo neutro singular. Tom anthropon, ó. Tanto o artigo quanto o substantivo estão no genitivo masculino plural.
escotia. Nós não aprendemos ainda escotia, mas aqui se eu sei que este T é dativo singular feminino, então escotia também. De novo a palavra escotia, só que com um rei na frente. E o rei não é o nominativo feminino singular, então escotia também. Ó, de novo a palavra fotos. Fotos. Genitivo. Ah, mas não concordo. Terminação em U e lá terminação em os. Não importa. Quem manda é o artigo, tá? Se você sabe que o artigo está no genitivo neutro singular, a palavra na sequência também vai estar. E assim outras palavras. Tó, aletino, tom, cosmo, to, cosmo, ó, cosmos, oi, idioi, to, onoma, tendoxa. Observe a declinação do artigo. O substantivo, o adjetivo vai estar no mesmo gênero, número e caso. Então, fixa isso. A dica do artigo vai te ajudar na primeira, segunda ou terceira declinação. Porque como o artigo concorda em gênero, número e caso com o substantivo, com o adjetivo, com o verbo, ou qualquer outra palavra que ele modificar, então, sabendo o artigo, você também vai saber a outra palavra. Cuidado, né? Que às vezes o artigo, às vezes o adjetivo, substantivo, ou o próprio verbo não aparece com artigo. O que é a dica? Pegar o texto mais longo, às vezes não aparece lá em cima, nos primeiros versículos, mas lá embaixo aparece. Você vai pegando o texto, com a dica do artigo, você vai ter a facilidade de encontrar. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, coloca aí no espaço em comentário da aula. Na próxima aula, nós vamos falar do gênero neutro. Obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima.